Boa tarde, o DENIT inicia o programa de palestras online O Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal, que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implantação de uma nova metodologia. Hoje trazemos como convidada Rita Giaimo, especialista BIM da BIM Collab, que irá compartilhar conosco seu conhecimento a respeito de workflow da informação em processos BIM. Passo, portanto, a palavra à profissional e desejo a todos uma boa palestra. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer ao pessoal do Departamento BIM do DENIT pelo convite, pela possibilidade de participar desse episódio do Enfoque BIM. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Rita Giaimo e hoje vamos conversar um pouco sobre um assunto que gosto muito de falar, que é o workflow da informação em projetos BIM. Muito se fala sobre esse acrônimo, o BIM, mas quando nos referimos ao I da informação, a minha intenção nessa conversa aqui de hoje com vocês é justamente dar um pouquinho desse olhar atencioso que a informação tanto exige de nós. Aos que não me conhecem, eu tenho formação em engenharia civil, sempre trabalhei na área desde a época do curso técnico em edificações. Tive a oportunidade de passar por várias empresas de todo o segmento da nossa construção civil, obras industriais, obras de arte especificamente, obras de infraestrutura, desenvolvimento imobiliário, tanto na parte residencial, comercial, e depois voltando para obras industriais, já atuando mais especificamente em governança corporativa. Eu até coloco aqui em forma de processo, mais ou menos a minha experiência, e contar um pouquinho para vocês a meu respeito. Bom, através dessa animação que eu trouxe, a ideia é justamente começar a entrar no nosso assunto de forma visual, de forma sensorial. Afinal de contas, eu faço um de trás para frente, eu trago um empreendimento real, executado. Eu acredito que esse empreendimento ele é na Holanda, porque essa imagem eu peguei do arquivo do BIM Collab. E a ideia aqui foi justamente levar a gente para esse lugar que é o momento antes de uma execução, o momento em que a gente ainda vai começar a fase de desenvolvimento do empreendimento. A gente não pode esquecer que qualquer ambiente construído, em algum momento, ele esteve no plano das ideias. Ele foi concebido por uma necessidade, seja ela qual for. E independente dessa motivação, toda necessidade que existe, que se enxerga, em algum momento ela poderá, na verdade, se tornar um ativo. E o ativo é importante agora com a entrada do BIM, de compreender que o ativo ele não é só mais exclusivamente uma característica de quando essa obra está executada. E esse ativo, ainda numa fase de desenvolvimento, numa fase anterior à construção, de fato, ela precisa passar por um estudo de entendimento, de objetivo, de viabilidade técnica, viabilidade econômica e assim por diante. Obviamente que a gente já faz isso em alguns empreendimentos, algumas empresas, algumas organizações já tem isso no seu hábito, no seu trabalhar, todos esses estudos. Mas a gente sabe também que isso não acontece em 100% dos casos. Mas o fato é que a entrada do BIM, ele justamente começa a modificação dos nossos processos já nesse início de tudo, nesse entender dessa necessidade. Bom, acontece que até bem pouco tempo atrás, isso não é tão longe assim, nossa cultura era fortalecida num modelo de trabalho individualizado, onde soluções eram detalhadas quase que de forma estanque, com especificações muitas vezes não alinhadas ou integralizadas, a obra, em alguns casos, recebendo todo o seu material já às vésperas de iniciar a sua execução, muito do que não era detalhado ou especificado em projeto ou em orçamento, era tratado em obra. Trabalhei em construtoras que a gente não tinha o
processo de compatibilização alinhado, afinado, né? Ponta firme mesmo. Então, muita coisa era resolvida depois pelo engenheiro de planejamento, junto com o engenheiro de obra, junto com a equipe de suprimentos, tentando resolver através da gestão de contrato de serviço, enfim. Né? Isso é um fato. Acontece que isso foi mudando, né? Isso muda com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo, a nossa construção ela ganha outros olhares, ela consegue ter outras percepções a respeito de controle, qualidade, armazenamento, enfim, começa a perceber que o pós-obra torna-se muito caro, né? As manutenções começam a estourar custos de construção, porque isso passa a ser avaliado, né? Qual que é o custo pós-obra de uma manutenção? Isso tem que ser incorporado ao custo de construção. Afinal de contas, está ligado diretamente à execução, à qualidade do projeto, à qualidade da informação que foi pensada antes de ir para a execução. Com a chegada do BIM, isso começa a mudar, né? A gente passa a ter essa descentralização. O líder ele não é mais tão solitário assim. Ele não é tão mais completamente responsável por tudo. Passa a ser possível dividir, né, nomear os responsáveis através de ferramentas colaborativas e trabalhar de maneira mais confiável. As especificações, a partir do ano passado, né, de 2023 para cá, mesmo nos modelos, no modelo BIM, são preditivos, você consegue especificar isso para verificação de forma que tudo esteja na nuvem. Né? Então, soluções, elas são verificadas, elas são validadas, elas seguem um caminho de verificação e aprovação e encerramento, garantindo um histórico, garantindo com que toda essa troca na resolução de uma issue, na resolução de um problema, identificado ainda na fase de desenvolvimento desse projeto, esteja rastreável, né, esteja documentado de forma centralizada, porém não exclusiva, de fácil consulta, em formatos que não existe mais aquelas questões de não, eu vou ter problema com aquele arquivo, né, porque vai mudar a versão e vai corromper. Então, as trocas começam a acontecer de uma maneira mais dinâmica, mais intensa, porque você ganha velocidade, então você consegue fazer trocas com mais intensidade, mas elas também passam a ser mais consistentes. Você começa a perceber, a gente, né, nós todos começamos a perceber que equipe de orçamento ela não fica mais tão lá na frente, né? Requisitos não, mas critérios de medição, critérios de pagamento, isso tudo começa a ser verificado numa fase anterior, porque faz parte dessa troca, faz parte dessa modelagem. Como que eu faço uma listagem de quantitativo se eu não tiver todos esses parâmetros pré-definidos? Né? Então, tudo isso começa a ser possível, garantindo todas essas trocas, indicadores que passam a ser validados. A gente não fica tudo tão mais fechadinho, cada um na sua especialidade. O PDCA ele começa a acontecer de uma maneira mais fluida, né? E tudo passa a ser de uma maneira muito mais colaborativa. Por que eu estou trazendo esses conceitos? Né? Porque quando a gente fala de workflow da informação, é muito importante compreender, e eu trago, né, essa imagem, porque se a gente for parar para pensar no modelo conceitual, e não é só conceitual, na realidade, toda a informação ela transita por todas as fases do ciclo de vida de um ativo. Né? A informação que a gente começa aqui, na fase 1 de desenvolvimento, estudo de viabilidade, todos os estudos, todas as informações que são trocadas, todas as definições, especificações, tudo isso está aqui, ó, nesse quadrantezinho aqui azul, desenvolvimento. Eu coloquei aqui uns botõezinhos, né? São símbolos de gates, mas é que eles estão um pouco diferentes aqui por conta da posição. Eu trouxe porque eu vou provocá-los daqui um pouquinho mais para frente, justamente que
dentro de um desenvolvimento, dentro de uma construção ou dentro da fase de uso, existem mini gates, vamos chamar assim, onde existe, eventualmente, no decorrer dessa fase de desenvolvimento, um ciclo reverso, que não espera chegar aqui no final para começar a acontecer. Esse ciclo reverso, por exemplo, no desenvolvimento, é uma verificação, uma validação, a checagem, que são a parte de compatibilização, quando a gente faz a federação do modelo, quando a gente gera as regras de Clash, quando a gente faz uma Smart View, por exemplo, faz parte desse ciclo reverso, para que, de fato, após todo um ciclo de verificação, volte no caminho natural até que o atinja um gate de informação, tá aqui, né? Então, ou seja, começa um gate de informação, tenho todo um ciclo dessa informação, existe um ciclo reverso que vai acontecendo para cada uma desses subgates, desses mini gates, até que eu atinja um nível de informação, que é tá vendo? É um gate maior, que me permita, aqui no ciclo de construção, transformar isso que em um momento foi desenvolvimento em algo real. E da mesma forma, em desenvolvimento, existe todo um ciclo reverso que, depois de sua conclusão, atinge um outro nível de informação, ou seja, passa a ser real e concreto, atingindo, então, um outro gate de informação, passando, então, digamos que assim, a bola para a equipe de utilização, que também tem os seus mini ciclos, seus mini gates, também tem o seu ciclo reverso, e como vocês podem perceber através dessa imagem, essa informação que em algum momento foi inicial, na fase de desenvolvimento, que foi ganhando corpo, foi ganhando, muda, né, porque sai do digital, passa para o real e passa para a utilização. Isso, inclusive, serve de retroalimentação do ponto de vista da organização para futuros desenvolvimentos. Certo? Então, entrando aí no que seria o workflow da informação do ponto de vista de requisito, entendendo que essa informação que roda no ciclo de vida, né, todas as fases de um empreendimento, é justamente os requisitos da informação. Quando a gente vai para definições, até para contribuir nesse entendimento, workflow é definido como uma rede de tarefas, né? Então, é um conjunto de tarefas com regras específicas, porque é preciso ter uma orientação a respeito das coisas, que determinam uma ordem, e ela pode ser parcial ou não, na qual tarefas devem ser executadas. Requisitos, condição para se alcançar determinado fim. E informação, segundo a própria ISO 19650, são dados significativos. Lembrando que dados significativos é uma maneira muito abrangente de se dizer, né? Dado significativo para quem? Para qual organização? Percebe que cada cliente nosso pode ter um olhar do que é significativo para ele, qual que é a finalidade daquele empreendimento, né? Então, tudo isso é necessário conhecer. Quando a gente vai já para os requisitos mesmo da informação, segundo sua definição na ISO 19650, o EIE, que é o requisitos de troca de informação. Papel de especificar precisamente quais informações devem ser entregues em cada troca de informação. Lembra quando eu falei daquela imagem através do ciclo? Então, os mini-gates, exatamente nesse ponto que a gente está entrando aqui. Papel de especificar precisamente quais informações devem ser entregues em cada troca de informações, garantindo que as informações sejam entregues corretamente para o nomeador ou para a parte indicada pelo líder, ou seja, para que ou vá para o líder, ou seja, enviada pelo líder, né, para alguém nomeado por ele, e que as atividades específicas sejam cumpridas durante um projeto ou uma etapa operacional. Tudo a ver com aquele ciclo. Se você estiver na fase de desenvolvimento, isso existe. Se você estiver na fase de construção, isso existe. Se você estiver na fase de operação, isso existe.
Eu trouxe uma citação, trouxe Zucker, em uma de suas publicações, ele fala a seguinte afirmação sobre ações de informação. As ações de informação podem ser ações de execução direta, conectando um macro de informação, que é um ambiente maior, ao próximo ciclo da informação. Então, você pode estar em desenvolvimento e estar indo para execução, ou construção, ou de construção para uso, ou de uso para desenvolvimento, a gente não pode esquecer da retroalimentação, ou ações de medição reversa, que é aquele caminho contrário que acontece no decorrer de cada ciclo, necessários para verificar a precisão, validade e qualidade de um marco. Aqui ele fala do micro marco de informação em relação a um marco de informação, de um outro marco de informação, no caso, o anterior. Então, assim, é importante entender que quando a gente passa para execução, não quer dizer que está certo. A gente tenta, eu quero deixar a fase de projeto com regras de Clash, com tudo aquilo muito bem desenhado. Vai passar alguma coisa para execução. Sempre vai passar alguma coisa para execução. Por quê? Porque na execução é a vida real. Vai ter problema, vai dar algum galho e vai ter que corrigir. Vai ter que voltar para a prancheta, só que dessa vez em formato de modelo. Né? Vai ter que ser corrigido, vai ter que ser revalidado e vai ter que voltar para a execução. Mas percebam que dentro do BIM, o nosso olhar deixa de estar num corpo de e-mail, numa troca de mensagem de WhatsApp. Precisa estar centralizado em um ambiente único, em uma plataforma de troca de informações, garantindo que aquilo que foi visto em execução volte, faça o caminho reverso, não só dentro da própria execução, mas no desenvolvimento, no projeto, para garantir que na fase de projeto, não na fase de projeto, mas na revalidação dessa informação com a equipe de desenvolvimento, essa informação, esse problema seja resolvido e fique documentado. Por quê? Porque esse ativo que saiu de digital, passou para real, um dia vá para a utilização com todo esse histórico, com tudo isso armazenado em um único ambiente, uma única verdade, uma única informação. Bem? Trago de novo o ciclo, mas agora tentando dar um pouquinho mais de um olhar um pouco mais concreto, não é? Nosso dia a dia. Então, fase inicial de um projeto, estudo de viabilidade, a tal da necessidade. Por que aquele empreendimento existe? É uma estação de metrô? É uma ampliação de uma estação de metrô? É um empreendimento residencial? E não interessa, ele tem um porquê. Ele tem uma viabilidade, ele tem um estudo de massa, ele tem uma modelagem, ele tem uma tipologia, ele tem um porquê. Ele passa por um estudo de projeto, a partir de então existe um nível de detalhamento que possa permitir um estudo de logística. Percebe? Planejamento. O planejamento, ele não está lá no fim, quase que com a equipe de suprimentos. Não. Eu sou daquele time que é a favor que estudos técnicos sejam acompanhados de uma visão sistêmica de execução, para que o projeto e a sua modelagem reflita o mais próximo daquilo que será executado. E eu vou explicar por quê. Então, a fase de orçamentação e planejamento financeiro realmente a um nível de detalhe de estrutura analítica de projeto, com sistema de classificação, com sistema de codificação, com entendimento de medição e contratação, gestão de contratos de fato, para que quando a equipe de suprimentos, supply chain, consiga fazer a gestão, não a gestão, mas a contratação desses contratos, para que de fato vá para a obra um modelo de gestão de contratos já muito bem negociados, né? O melhor de negociação possível, afinal de contas, o que foi estudado no projeto, o que foi pensado de logística, o que foi orçado e planejado é meta de aquisições, mas é meta compartilhada de quem executa, né? Isso, uma vez muito bem executado, com toda essa retroalimentação de informação, de troca de informação, esse fluxo vivo acontecendo no ciclo de vida desse empreendimento,
garante que na fase de operação você tenha informações o suficiente para fechar o seu custo de construção real e ainda retroalimentar uma próxima viabilidade. Mas eu sou desenvolvimento imobiliário, o que eu mais estou vendo crescer são construção de estúdios que não são mais entregues um condomínio 100% para um síndico 100% vendido. Hoje em dia tem ficado cada vez mais normal os térreos virarem ambientes de uso comum, mas não só exclusivo ao condômino. Isso tem ficado na mão de incorporadoras. Isso virou geração de caixa. Airbnb não é algo mais exclusivo de alguém físico que vai lá e anuncia o seu empreendimento. Existem construtoras em algumas regiões que já têm o seu próprio Airbnb para fazer a gestão do seu estoque. Deixa de ser estoque, passa a ser geração de caixa. Como que você vai garantir a manutenção, o uso disso, se você não tem o controle das informações? Você precisa garantir que o seu cliente, como construtor ou incorporador, ou que você, como construtor e incorporador, tenha as informações bem nascidas, bem geridas, bem armazenadas, bem executadas, para que você tenha de fato geração de caixa ao invés de dor de cabeça. A conta precisa fechar, né? Já pensando em requisitos, ainda requisitos da informação, mas segundo a ISO 29481. E eu trago ela porque a 29481, ela é uma norma específica para auxiliar a gente na obtenção do IDS, que é um formato recém-aprovado pela Building Smart, o mais novo formato Open BIM, né, que a gente agora pode começar a utilizar. O IDS é a especificação de como você quer que a informação lhe seja entregue. Né? Então, como que eu quero que a informação seja entregue? Dentro de um grau de entendimento que os equipamentos consigam ler, os computadores possam ler, e fazer essa checagem daquilo que você deseja, ainda no formato de modelo, e fazer um depara e garantir que aquilo que você especificou no início do desenvolvimento esteja de fato modelado. E essa troca dessa informação aconteça não quando você já tem um modelo pronto. Não, você manda essa informação para o seu projetista, para a sua equipe de projeto, para que eles comecem as suas modelagens, seus detalhamentos, seus dimensionamentos, levando essas necessidades em conta. Né? E num formato que garanta a conversa entre quem especifica e quem desenvolve. O que a 29481 diz? É a mesma coisa que a gente vem conversando, é a mesma coisa que a gente deveria estar usando. Provavelmente muitos já usam, mas é algo extremamente necessário. A informação, ela circula entre todos. Tanto que aqui, ó, este desenho é da própria norma. Eu tirei da norma. Podem ver que eles colocam esses quadradinhos cinzas, que são as informações, são espectros de informações. Né? Tanto que eles falam que pode ser segmentada, tem um determinado nível de detalhamento, pode mudar ao longo do tempo, necessita ser verificado, enfim, tem uma série de coisas. Mas veja que interessante os eixos, né? O X e o Y que está aqui, a própria norma diz que precisa ser levado em conta os requerimentos, as necessidades de negócio em relação ao ciclo de vida do empreendimento. E tudo isso, né? Ou seja, todas aquelas informações, elas precisam suportar requisitos do negócio, da solução tecnológica, dos processos relativos ao negócio. A 29481 fala isso para a gente. Então, ou seja, a aplicação das normas já nos orientando em processos BIM para a gestão da informação, garantindo que todos os envolvidos tenham essa compreensão de que o objetivo eu volto naquele primeiro ciclo que eu mostrei para vocês, né? Que tem lá desenvolvimento, execução, desenvolvimento, construção e uso. Toda essa engrenagem, que não é só, eles se encaixam, mas eles se operam, eles são integralizados. Então, as normas já vêm mostrando isso para a gente também. Então, quando a gente fala da aplicação do IDS, através, né, circula entre todos através do IFC. A gente não pode esquecer que o IFC é um esquema, né, um esquema de informações. Então, são elementos construtivos que precisam ser interpretados de modo computacional
através das classes dos objetos, que definirá suas características e seus atributos. Então, o IDS somado ao IFC, através de IDS checkers, garante que a gente consiga validar o IFC em sua qualidade, mas não só de informação, mas de precisão com aquilo que eu, como organização, como dona da informação, considero importante. Esse gráfico já tenho usado ele em algumas palestras, mas eu continuo achando ele ainda válido. Porque quando a gente fala de projetos, né, de processo BIM, a informação ela é acumulativa, ela não tem tanta... ela não deveria ficar voltando para trás ou ter grandes rupturas, não, deveria seguir um acúmulo de informações, né, passando por todas as fases. Aqui eu trago fases de desenvolvimento, né? Então, uma motivação que eu classifiquei aqui, a motivação de um empreendimento, garantir o EBITDA, fazer parte de uma carteira de empreendimentos necessários para uma incorporadora. Então, a partir de então, é visto que é uma necessidade, uma oportunidade de um novo negócio. O fato é que a informação ela vai se acumulando durante toda uma linha de tempo, um ciclo de vida de um empreendimento. O IFC, que a gente já conhece, é justamente na fase de detalhamento de arquitetura, estrutura, complementares. O IDS, ele não entra depois do IFC. Essa foi a ideia dessa imagem. O IDS, ele começa a surgir ainda numa fase de concepção, ainda na fase de viabilidade. Na viabilidade, a gente estudou, por exemplo, número de pavimentos, número de unidades por pavimento, que tipologia seguir, se é segmento de médio padrão, alto padrão, altíssimo padrão. Tudo isso já são requisitos de informação. Se são requisitos, se são necessidades, a partir do momento que a gente cria uma classificação, uma codificação, um formato que um computador consiga fazer essa leitura dessas necessidades, o IDS, somado a esse sistema, a esse dicionário, ele passa a ser possível de ser lido, interpretado e enviado para os envolvidos. E tudo isso, né, eu coloquei aqui para dar uma descontraída, garantir que uma imagem como essa não aconteça, né? Ela é antiguíssima, eu lembro, imagina, sou formada há mais de 20 anos, eu lembro de ver essa imagem ou algo parecido com isso desde a época de faculdade, né? Como o cliente explicou e o que eu realmente queria, e, enfim, todas as variações possíveis para cada tipo de especialista envolvido nesse processo todo. Esse slide especificamente eu trouxe para dar uma provocada, né? Porque gestão da comunicação, onde ela de fato acontece? Qual que é a minha provocação? Se você é um ator, né, alguém envolvido relacionado à informação na fase de desenvolvimento, onde que está a comunicação? Né? Executando aquilo que no momento era um entregável alvo, né? Entregáveis físicos esperados e entregáveis digitais alvo. E eles é um momento de um entregável alvo em ativos digitais. Isso que eu queria provocar. Com o BIM, a gente não faz só entrega de projetos ou algo em 3D ou um IFC com todo um sistema de classificação e de famílias. Não é isso. Não é só isso. A gente precisa começar a perceber que a informação que a gente modela é transformar um entregável alvo em um ativo digital, porque ele é um ativo digital real, que foi medido, que foi verificado, que foi validado, que foi aprovado. Até que esse ativo digital real correspondam aos seus entregáveis alvos. Percebe que é uma construção digital, mas é uma construção. Então, planejar o gerenciamento das comunicações, gerenciar as comunicações, monitorar essas comunicações, ter templates, ter padrões, ter formas de conversar com o seu cliente, extraindo informações que você, que é um ator da fase de desenvolvimento,
consiga transformar um entregável alvo em um ativo digital. Agora, do ponto de vista de quem é da construção, né? Executando aquilo que no momento foi um ativo digital, que é a fase anterior, validado e aprovado em ativos físicos reais. Veja que o ativo não deixa de existir, mas ele deixa de ser digital para ser físico real. E nesse ponto, nesse quadrante, monitorando monitorando através de ferramentas que lhe possibilite controle de qualidade, por exemplo. Por isso que eu falo que essa roda, esse ciclo é importante quando fala de projeto BIM, ter plataformas que permita essa garantia dessa verdade, dessa informação rodando ciclicamente e de maneira fluida, né? Então, monitorando através de ferramentas que lhe possibilite o controle da qualidade e outras normas, né? Medindo e validando ou apontando patologias potenciais, por exemplo, que depois vão ser utilizadas pela equipe do uso, né? E aí garantindo o quê? Até que ponto o ativo físico real combina com aquele ativo digital real. Se você já é um ator de informações, vamos pensar assim, da fase de uso, né? Aonde que tá a comunicação? Execução de ações que, uma vez aplicadas aos ativos físicos reais, então, ou seja, eu tinha entregáveis alvo que se transformaram não, mas enfim, atingiram o ponto de um ativo digital. De um ativo digital, ele passa para um ativo físico real. A partir da fase de uso, ações são aplicadas a esse ativo físico real, como, por exemplo, a operação, a manutenção, o descomissionamento, enfim. Tudo isso rodando, garantindo um ciclo de informação. E o ponto importante disso tudo, que ao medir esses ativos físicos reais na sua fase de uso, pode-se identificar novos resultados, né? E através desses novos resultados, tornar em alvo, parece confuso, né? Mas tornar alvo outras informações retroalimentando essa fase de desenvolvimento, tá certo? Eu espero ter conseguido te explicar. Por quê? A ideia é mostrar que, através da gestão da comunicação, através da garantia da informação, de maneira fluida, de maneira controlada, gerida, com rastreabilidade, com trocas acontecendo, é garantir que uma necessidade-alvo se torne um ativo digital. O ativo digital, por sua vez, um ativo físico real. Esse ativo físico real, através da sua utilização, retroalimente essa fase de desenvolvimento para outros empreendimentos similares, seja similar no seu todo, seja similar em partes desse ativo. E aí entra o poder do gêmeo digital. Percebe? É para onde a gente caminha através do BIM. IFC, sistema de classificação, como fazer, como não fazer, vejam, é parte de um caminho, é uma trajetória que nos permitirá garantir a utilização desses empreendimentos, e essa informação, ela nunca cessa até que esse empreendimento um dia seja demolido. Ainda assim, existe questão de sustentabilidade, mas vamos deixar isso para uma próxima, que seria uma inteira, né? Então, aqui é mais uma tela para falar de gestão de comunicação, que é importantíssimo a adoção de melhores práticas. Não vou trazer nada específico, não vou ficar detalhando, porque existe material já mais do que suficiente, é extremamente conhecido, né? Tudo isso aplicado de forma sistêmica, garantindo processos bem desenhados. Então, a partir do momento que você tem um entendimento do porquê, do quando, do como, percebem? É disso que nós estamos falando.
são aqueles mini gates em cada um dos ciclos da informação. E aí, voltando para mostrar o quanto a informação ela é, de fato, acumulativa e extremamente importante. Então, aqui eu trouxe um exemplozinho, projeto legal até a fase de concepção de arquitetura, né, para trazer aquela ideia dos mini gates. Então, se a gente está numa fase de desenvolvimento, então existe lá documentação da organização que ou está te contratando ou que você, né, é o proprietário dessa incorporadora, enfim, desse contratante. Então tem a sua documentação da organização, boas práticas para gestão de projetos, concepção de um projeto muito bem elaborado e muito bem conversado, né? A aplicação de leis e normas para que através do IDM seja possível o detalhamento de um IDS ao ponto de ser realmente utilizável. Aqui eu trago os mini-gates para justamente enfatizar que para cada ciclo, né, desenvolvimento, construção, uso, todos eles terão seus mini-gates. E é importante que cada especialista dentro desses macros maiores entenda para a sua organização quais são os seus mini-gates, desenhe os seus processos, como que funciona o fluxo reverso para cada um desses casos, sempre com esse olhar de visão sistêmica, de informação que vai e volta. Aí eu dou um pouco mais de detalhes só para explicar que os mini gates ou os grandes gates, eles são pontos de decisão, né? Então, se você é um gerente de projetos contratado por uma construtora, uma incorporadora, tenha a documentação não geométrica. Tenha reuniões periódicas, valide essas informações para que você vá para o próximo passo, né? São gates, são frameworks. Eu falo workflow no sentido de caminho, mas para cada gate é um frame, porque é um conjunto, né? Não é uma coisa só, é um pacote de dados. Que na nossa norma, na 29, eles são os EIRs, né, na 19.650, que acontece com as diversas especialidades e com os diversos atores, né? E tudo isso com qual objetivo, né? Por que tudo isso que nós estamos conversando aqui é tão importante? Prover informação certa para os atores certos em tempo adequado. Isso eu usava muito quando eu era controller de operações em uma das construtoras por onde eu passei, né? O meu cliente era contabilidade, era controladoria, né? Controladoria da construtora, era uma empresa cotada na Bolsa de Valores, e eu entendi ali que quando a gente fazia a previsão de custo de construção para o quarter seguinte ou para o exercício seguinte, a gente não estava só dando um número, a gente estava reportando para mercado, a gente estava inclusive já passando para a equipe de controladoria, e aí eu estou falando da equipe financeira mesmo, né? Dono do bolso, vamos dizer assim, porque construtora desse porte, ela não tem dinheiro em caixa, né? A verdade é essa. Então, quando eu fazia uma previsão de custo de construção, quarter ou exercício, eu estava automaticamente passando para o financeiro a meta deles do ponto de vista de geração, né? Como que eles iam fazer para ter esse dinheiro, qual que seria o volume de movimentação. Automaticamente eu estava criando metas para a equipe de suprimentos e assim vai, a companhia inteira rodava em volta dessas curvas, dessas projeções. E foi ali que eu entendi, logo nos primeiros meses, ainda quando fazia controle de custos, não era nem controladoria de operações nessa fase, o quanto a informação era extremamente importante, né? Porque ela não é à toa, ela baseia informações. E aí eu fui fazer MBA, enfim, fui fazer outros cursos, uma série de cursos livres, cursos da MBA, enfim, tudo mais. E não é diferente hoje no BIM. A informação, esse conceito não muda. Ela baseia qualquer decisão. Qualquer decisão. Então, imagine que o seu contrato não seja especificamente elaboração dos projetos
mas gerenciar todos os envolvidos no contrato. Ou que você é um projetista dentro desse contexto, tá? Então, o seu objetivo é gerenciar todos os envolvidos no contrato, cujo objetivo final seja, através do BIM, obter modelos quantitativos e toda a documentação necessária para o desenvolvimento de um orçamento para controle de execução de obra em BIM, ou seja, 5D. Percebe que para construir a troca das informações e gerenciar toda essa equipe é necessário um planejamento prévio para discutir desde critérios de medição, remuneração, enfim. Não é só conceitos arquitetônicos que muitas vezes em casos de contratos como esse já vem pronto, já tem até projeto de prefeitura. Quem passa informação, quem passa que tipo de informação para o outro par? São todos pares. Não existe mais personagens estanques, percebe? Então, tudo isso que a gente conversou hoje é para garantir que, na fase de desenvolvimento, toda essa troca seja harmônica, tenha um fluxo de ida e de checagem, para que só então passe para o ciclo seguinte, que por sua vez tem o seu ciclo, né, seu fluxo de ida e de checagem, e se verificado que é detalhamento, volte para desenvolvimento. Tudo isso através de ciclos, de ferramentas, de plataformas que hoje já estão disponíveis, já é possível. Né? Essa é a ideia. Não podia deixar de falar um pouquinho só a respeito do ciclo aqui de IDS, né? Que é justamente garantir a verificação, né? Que são os IDS checker, né? Se uma propriedade existe ou não, se um atributo tem seu determinado valor conforme especificado. Então, aqui é uma listinha de tudo aquilo que um IDS consegue fazer de verificação junto ao IFC. Percebe que é a garantia da qualidade, da sua viabilidade técnico-econômica. Até você sair daqui, do IDS, até chegar no gêmeo digital. Hoje já é possível. Então, a gente precisa estruturar a nossa comunicação. O ciclo da informação em todas as fases durante o ciclo de vida de um ativo. Não só de um empreendimento, de um ativo. Bom, é isso que eu trouxe para a gente conversar hoje. A ideia é provocar-nos um pouco. Eu me coloco à disposição, né? Eu fico muito, muito agradecida à equipe toda BIM do DENIT em poder participar desse episódio aqui com vocês. E, bom, espero que tenha contribuído e, mais uma vez, me coloco à disposição de vocês através do LinkedIn, eu deixo o meu WhatsApp também. Fiquem à vontade. Muito obrigada e até a próxima. Esse foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.